5 dicas muito importantes hoje. E 5 dicas que são infalíveis para você melhorar a relação. Mas eu não aguentei. Não coloquei só 5. Eu tentei resumir para deixar só 5, mas não deu. E isso que eu deixei fora uma porção de coisas que eu pretendo falar daí na semana que vem. Por exemplo, as pessoas me perguntaram sobre sexualidade, as pessoas me perguntaram sobre traição, né? Eu adoro falar de traição, mas para falar de traição tem que falar um dia inteiro, né? Mas eu pensei em coisas bem importantes da gente de repente até fazer mais do que um dia sobre o mesmo tema, tipo mais do que um dia falando sobre questões de traição, né? Falar como a gente lida com essa situação, como é que a gente fica com o sentimento, né? Como a gente pode restaurar quando passou por tudo isso, né? Então, nossa, o que não vai faltar é assunto. Mas alguns eu acabei colocando no dia de hoje pra gente começar a trabalhar, ok? E a primeira coisa eu vou contar pra vocês sobre um episódio dos Simpsons. O que Simpsons tem a ver com relacionamento? Bom, tem um episódio onde a Marge pergunta pro Homer, e ela diz assim, estão conversando e ela pergunta para ele assim, ó, qual é a cor dos meus olhos? E faz assim. E aí ele começa a pensar e ele não começa a lembrar qual é a cor dos olhos dela. E ela diz, bom, pois enquanto você não lembrar da cor dos meus olhos, você não olha mais para mim. E ela só falava com ele assim, ela passa o episódio inteiro assim, ó, o tempo todo assim. E ele começa a fazer um esforço, gente, mas um esforço tremendo. Ele lembra de detalhes que vocês não acreditam da relação deles. Tipo, quando eles se conheceram, quando foi o primeiro beijo, que coisas ela mais gostava, qual era a cor que ela mais gostava, mas ele não conseguia lembrar da cor dos olhos dela. Aí eles vão a um casamento e ele, na vontade de mostrar que ele estava prestando mais atenção nas coisas, ele comenta sobre o vestido da noiva. E aí é pior ainda. Sabe por quê? Porque ela diz, puxa, você conseguiu lembrar de um detalhe do vestido da noiva, mas não consegue lembrar da cor dos olhos que faz o teu jantar. Gente, olha que profundo isso. Gente, olha que profundo isso, né? Olha que profundo. Você consegue lembrar o detalhe de um vestido, mas não consegue lembrar da cor dos olhos da pessoa que faz o teu jantar. Gente, esse exemplo um paciente meu me trouxe. Eu fui correndo procurar o episódio para ver. Porque eu achei o exemplo um espetáculo de como a gente perde de prestar a atenção no outro. Sim, a Maris tem toda a razão, a Maristela, dizendo que as mulheres são muito mais detalhistas. Sim, mas tem detalhes de atenção que tem a ver com aquilo que eu falei ontem na live com o Diego, que é a importância da gente poder ver o outro, poder ter a atenção para com o outro. Isso, Bia, exatamente, I see you, né? I see you, né? I see you é do filme Avatar. Em Pandora, que era a terra do Avatar,
eles não diziam eu te amo. Eu juro pra vocês que quando eu fui ver esse filme no cinema, nessa cena eu chorei de me lavar. Nessa cena eu chorei de me lavar, porque eu achei uma das coisas mais extraordinárias da vida. Ao invés de dizer eu te amo, que muitas vezes a gente fala eu te amo protocolar. Né? A gente fala eu te amo como quem vai na esquina comprar batata. Sim, eu fui na esquina comprar batata. A gente diz eu te amo. No Avatar, eles falam I see you. Eu vejo você. E a outra pessoa dizia I see you. Eu vejo você também. Dizia I see you too. Então é essa atenção que muitas vezes a gente não dá. Tem um filme muito antigo, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas quem é mulher tem que assistir. Ele se chama Shirley Valentine. Shirley Valentine. E esse filme, a Shirley Valentine, todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ela tinha um cardápio que ela fazia todos os dias de almoço e janta. O marido sentava e ela começava a conversar e ele não respondia para ela, ele só ia comendo, 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 comendo. E ela tinha a sensação, não só tinha a sensação, ela falava com as paredes. Então chega um momento que ela resolve dar uma virada na vida dela. E aí eu não vou contar para não estragar. Então, Shirley Valentine, mulheres, vocês têm que assistir. Ela resolve então, de tanto falar com as paredes, e ela acorda de manhã e dizia: bom dia, parede, parede, hoje eu tive esse sonho, hoje eu pensei essa coisa. Parede, eu tô com uma dor aqui no ombro, parede, e ela literalmente ela conversa com as paredes. Até que um dia ela faz um prato e ele diz: mas esse prato não é prato da quarta, é prato da quinta. E a partir daquele momento ela vê o que é a vida dela. Então, muitas mulheres conversam com as paredes. Muitas mulheres conversam com as paredes e muitos homens conversam com as paredes também. E o que falta é realmente ter atenção para com o outro, né? Olhar de verdade um para o outro e se importar de verdade um com o outro. Mas o problema é quando somente um fala e o outro foge. É muito difícil. É muito difícil. Mas sabe o que é, Maris? Tem muita gente que não aprendeu nem a dar atenção, nem a receber atenção. Porque dependendo das experiências, até dos relacionamentos que eles viam, de como eram os relacionamentos na casa deles, né? Infelizmente a pessoa aprende ou pelo bem ou pelo mal. E ela aprende ou bem ou mal. Tem gente que vê pai e mãe num relacionamento tão frio, parecem blocos de gelo. Parecem blocos de gelo. Sabe aquela coisa fica frio? Vocês já escutaram isso? Quando alguém tá meio bravo, a pessoa diz assim, fica frio. Às vezes a pessoa leva isso ao pé da letra e ela vai ficando fria, 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 até que fica frio mesmo. Até que fica frio mesmo. Uma vez eu estava com um paciente, ele estava emocionado. E quando eu disse para ele assim, o que está acontecendo que tu tá te segurando? E ele me disse assim, eu tenho a impressão, Cris, que se eu me soltar eu vou explodir. Eu tenho a impressão que se eu me soltar, eu vou explodir. E eu já ouvi, eu vou explodir. Eu já ouvi, eu vou me perder. Eu já ouvi, eu vou perder o controle. Né? Então, às vezes,
a gente espera muito uma mudança, mas muitas vezes é uma mudança do outro. A gente também tem dificuldade de mudar certas coisas, né? Então, as pessoas me perguntam, Cris, mas como é que eu posso demonstrar atenção? Bom, começa por você olhar e ouvir. E às vezes ouvir o que está além também do que a pessoa está podendo dizer, né? Olhar e ouvir. Fazer atenção em pequeninas coisas, né? Você fazer uma surpresa para outra pessoa. Você reparar se ela está mais cansada, e não só reparar que ela está mais cansada, mas poder dizer, você está cansada? Eu vou contar uma coisa que uma paciente, um casal que eu atendo, e ele me disse que ela fez uma coisa fabulosa para ele. Ele estava um pouco irritado com uma determinada situação e ela disse para ele assim, só um pouquinho. Ela sentou, pegou no pé dele e massageou. E ele disse que ele ficou surpreso porque aquilo não costumava acontecer. E ela massageou aquilo não porque ela tinha que fazer alguma coisa para ele, porque ela estava extremamente voltada a fazer aquilo. Ela estava com vontade de fazer aquilo por ele. E aí vocês me perguntaram, mas Cris, e quando a gente está puta da cara, a gente está desanimada, a gente está triste, a gente está de saco cheio, como é que a gente vai fazer sem vontade nenhuma? Trocando a vontade por uma coisa chamada iniciativa. Trocando a vontade por iniciativa. Às vezes, você tem que trocar a vontade pela iniciativa para ir para a academia. Às vezes, tu tem que trocar a vontade por iniciativa para fazer sexo. E às vezes, tu não tá lá muito embalado, mas você vai indo e tal. Quando você vê, a coisa pega. A coisa esquenta. E como perceber o outro se nunca está presente? Perceber o outro como? Como perceber o outro? Talvez tenha que descobrir o que significa não estar presente, né? Porque às vezes as pessoas estão o tempo todo juntos e elas não estão presentes porque elas estão preocupadas com muitas outras coisas também, né? Porque elas também não conseguem às vezes estar ali porque tem muita coisa na cabeça. Eu sempre lembro, prestem atenção nisso. Às vezes as professoras falam, ai, fulano não está aprendendo, acho que fulano tem problema de aprendizado. Eu acho que o problema, essa criança é muito irritada, essa criança não para quieta, ela tem déficit de atenção. E às vezes você vai ver, não é nada disso. Às vezes na cabeça dela tá uma barulheira tá cheia de ruído, que ela não consegue prestar atenção nas coisas. Então é diferente com gente grande. Às vezes as pessoas estão com um monte de ruídos na cabeça, com montes de preocupação, e não conseguem prestar atenção em coisas, né? Ou superar as expectativas que o outro está tendo. Isso é muito ruim também, porque quando vem muita queixa, quando vem muita cobrança, né? Quando vem uma insatisfação do outro lado, é muito ruim, gente. Sabe por quê? Porque a outra pessoa fica com a sensação de que está fracassando. Fracassando como homem, fracassando como mulher, fracassando. E é um sentimento horrível tu ter a sensação de que tu não dá conta do que o outro deseja. Então, a primeira coisa é você poder receber e dar a atenção. Os casais que são felizes e que levam uma vida longa até o fim da vida, eles dão
atenção um para o outro. Não sempre na intensidade e na frequência que o outro talvez gostaria, mas eles dão. Eles acham uma forma de sinalizar. E a gente tem que achar uma forma de pontuar. Lembra terça? Foi terça que a gente falou da matemática do amor ou foi quarta? Eu não me lembro. Mas para pontuar, para marcar o outro quando faz alguma coisa positiva. Porque quando você valida, a tendência é fazer de novo. Né? Outra coisa, então, importante é a gente buscar ajudar o outro nas tarefas que o outro tem para fazer. As tarefas envolvem a vida doméstica. E olha que vida doméstica é bem diferente de vida erótica. Né? Às vezes a vida doméstica pesa pra caramba. E a gente diz, puxa vida, eu não tinha pensado que seria assim. Né? E para aliviar o que precisa? Precisa companheirismo. Existe uma coisa cultural ainda que sobrecarrega muitas as mulheres. E às vezes também é o contrário. Às vezes tem homens que vêm sobrecarregados. E a mulher não consegue ajudar e entender que está muito difícil para eles. Ainda mais agora, a gente em época de pandemia, né, que deu esse colapso comercial ou um boom com vendas, com um boom de sucessos ou um boom de fracassos. E esses fracassos, eu quero dizer no sentido de você não poder ter o que você está desejando. Como ter companheirismo no meio machista? É difícil, Silvana, mas também tem falta de companheirismo agora, às vezes, no mundo feminista. Das duas coisas tem. Porque muitas mulheres têm dificuldade também de apoiar os seus homens, e muitos homens têm dificuldade de apoiar suas mulheres. Principalmente, digamos, muitas vezes as mulheres que trabalham fora, muitas vezes os homens têm dificuldade de entender e poder ajudar em casa. Tem mulheres que têm 3 turnos, né? Tem os turnos de casa, tem o turno do trabalho e ainda tem que ter o turno da noite. E ela tem que estar disponível para tudo, quer dizer, não dá. Sem ajuda não dá. E isso é desanimador. E não adianta vir, eu vou chamar de dança do acasalamento, porque eu uso um filme que se chama Dança do Acasalamento, da família Dinossauro. Eu uso com meus alunos. Né? Porque na dança do acasalamento, o marido vê que a mulher está infeliz. E que ela não está contente, que alguma coisa está errada com ela. E ele busca uma terapia. E na terapia ele acha que ele tem que aprender uma dança do acasalamento para seduzir ela. E ele faz a dança do acasalamento. E ela dorme. Alguém já viu esse filme? Ela só acorda quando ele faz outro tipo de dança do acasalamento. Quando ela tá dormindo, o bebê diz, acordei de novo. E ela diz, ai, tô indo. Ele, não, amor. Fica. Fica que eu vou. Oi? Gente, nada é mais erótico do que um homem que ajuda essa mulher. Nada mais erótico do que um homem que ajuda a sua mulher. Por quê? Porque é um espetáculo. Os artistas, os poetas, os músicos, né, eles têm uma capacidade de colocar metaforicamente as coisas que fica muito mais fácil a gente ver. Ó, a Laiane está dizendo, eu também vi. Né? Então, quem quiser ver, se chama A Família Dinossauro. Lembra aquela que dizia, não é a mamãe? Não é a mamãe, lembra? Pois é, A Família Dinossauro. E o episódio se chama A Dança do Acasalamento.
aquela que tinha o baby que batia com a panela na cabeça do pai dizendo, não é a mamãe, né? Não é a mamãe, mas os pais estão se demonstrando que eles dão um show de bola. Tem pais assim, então ajudar essa coisa assim, ó, de tipo, eu não sou empregada, né? Que muitos homens diziam, é muito feio. Mas a mulher também dizer eu não sou empregada também é muito feio. Porque algumas mulheres não se dispõem a fazer nada. Nada, 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 nada. Cris, meu marido pediu, queria que eu fritasse ovo para ele. Eu não sou a mãe dele para fritar ovo. Que horas ele chegou? Ah, era quase da noite. E você estava em casa e isso, eu não vou estar fritando ovo. Frite o ovo. Frite o ovo porque isso também não é você ser empregada. Frite o ovo porque isso pode ser uma forma de dar atenção àquela que eu falei antes. É uma forma de você marcar pontos. E não é por ele. É para deixar o relacionamento mais positivo. É ser companheira, Dai diz sim, Dai. É a gente deixar os relacionamentos mais positivos. Pessoal, isso vale para amizade também. As minhas amigas, os meus amigos, eles são 10 comigo. Eles são incríveis comigo. Mas os homens não gostam dos afazeres domésticos. Raras exceções. Depende, Maris. Tu sabe que eu tenho uma clientela muito especial. Os homens da minha casa são muito especiais. Todos meus filhos homens cozinham, lavam, passam, ajudam parelho em casa. Se tem um almoço de domingo, eles já vão levantando, tirando os pratos. Por quê? Porque eu ensinei assim. O machismo, gente, ele não é passado de pai para filho. O vírus do machismo, ele é passado de mãe para filho. Quando uma mãe deixa o filho sentado olhando televisão e manda a filha ajudar. Tá? Quando a mãe diz para o filho, pode deixar, porque a mãe ou a mana ou as irmãs ou quem, ou a avó cozinha para você. O machismo, gente, é uma doença hereditária passada de mãe, não de pai. Porque se a mãe chama esse pai para ajudar, e eu vou dizer para vocês, muitos pais nunca ajudaram porque as mães nunca chamaram. E sabe por quê? Porque era a única coisa boa que elas sabiam fazer. Não que elas não fossem capazes, mas elas não faziam. Elas não iam estudar, elas não iam fazer especialização, elas não iam trabalhar. Ou elas iam, mas elas ficavam tão gratas por isso, achando que isso não era direito delas, tá? Que o que elas faziam? Elas chegavam em casa e achavam que elas tinham que fazer tudo. Era isso. Era isso que acontecia. Pior é quando faz para a mãe deles e não faz para nós que somos as mulheres. Ah, sim, ainda tem essa. Ah, não duvido. Não duvido. Não duvido. Mas eu tenho prazer, né? Alguém escreveu ali que eu vi, eu tenho prazer de, eu acho que foi a Tanis. Eu tenho prazer de cozinhar para o meu marido. Eu também. Eu tenho prazer de cozinhar para o meu marido. Tenho prazer de cozinhar para os meus filhos. Eu tenho prazer gigante de cozinhar para os meus amigos. Porque é uma maneira de dar atenção, de dar carinho, de dar amor. E não é porque eu quero ser querida para eles, é porque realmente eu tenho prazer de fazer por eles. Isso torna os relacionamentos da gente positivos. Um relacionamento que amarga a negatividade, ele é muito broxante. Em amizade não é diferente, né? São os relacionamentos que são de mão única.
onde você faz, chega um momento que você enche o saco. O relacionamento, gente, que não tem conflito, alguém morreu. O relacionamento que não tem conflito, alguém morreu. Ou tá submetido, totalmente submetido. Né? Mas não dá para achar que fritar um ovo, que fazer um gesto carinhoso para alguém é submissão. É atenção. E a atenção é muito boa, né? Então, atenção, ser positivo, ajudar nas tarefas, nas coisas que a gente pode fazer em casa, né? E vocês vão rir do próximo que eu vou dar agora, que é aventure-se mais. Aventure-se mais, sim. Calma, eu sei que a gente tá em época de pandemia. Mas dá para se aventurar às vezes? Vamos já pegar comida de novo? Cozinhando. Tem gente que nunca cozinhou junto na vida. Eu adoro fazer coisas para agradar. Eu também, Vanessa. E não é pelos outros. Eu faço por mim. Eu me sinto feliz. Eu me sinto bem fazendo. Mas às vezes abuso da minha vontade. Claro. Às vezes abusam. Mas daí você vai e você põe limite. Não neles. O limite tem que ser em você. Mas a aventura pode ser cozinhar. A aventura pode ser inventar de fazer uma coisa diferente. Por exemplo, pedalar. A aventura pode ser vocês irem para um restaurante que vocês nunca foram, ou ir para uma cidade que vocês nunca foram, fazer uma viagem, fazer qualquer coisa que tire vocês. Ó, eu adoro fazer festas temáticas a dois. Pá! Essa então amei. Nunca fiz, acho que uma festa temática. Já fiz jantar temático, mas uma festa temática, eu adorei a ideia da festa, da festa. Então, qualquer coisa, gente, que tire da rotina. Qualquer coisa que tire da rotina. Porque a rotina, o cotidiano, ele vai tirando um brilho. A gente vai ficando meio protocolar. A gente dá bom dia protocolar. A gente transa de forma protocolar, né? A gente se veste de forma protocolar, porque a gente para de fazer capricho. E sabe por quê? Porque a gente fica muito íntimo. Sério, intimidade tem disso. O excesso de intimidade tira certa cerimônia. Quando vem os amigos, mesmo os íntimos, a gente costuma ter cerimônia. Não sempre, mas às vezes a gente tira um dia para caprichar. Minhas amigas quando vêm aqui, às vezes eu tô tão cansada, tô tão com preguiça que a gente come num balcão mesmo. Mas tem dias que elas vêm, eu ponho vela, eu ponho flor, para agradar. Gente, geralmente a gente tem mais cerimônia. A gente tem certa cerimônia com quem não é íntimo da gente. Ou seja, a gente acaba oferecendo o melhor para os outros. A gente acaba oferecendo o melhor para os outros. A melhor louça é para os outros. Os talheres, os cristais vão para os outros. Vem uma visita, põe o melhor lençol e enche de cheirinho. A gente acaba tendo cerimônia com quem é de fora. E o excesso de intimidade, ele atrapalha em outras coisas, gente. Né? Tipo assim, oi amor. Que foi isso? Que falta de educação. Não foi falta de educação, é excesso de intimidade, gente. É a mulher lá. Que isso? Excesso
de intimidade. E é assim com um monte de coisa. A gente acaba deixando de ter capricho. A gente acaba deixando de ter capricho com as coisas. Ó, a Thaís está dizendo, minha casa tem perfume para nós. Na minha também. Da minha também. Você sabe que toda vez que vem um paciente, eu ponho cheirinho no meu consultório, porque eu adoro. Aí quando o cheirinho começa a sair, eu ponho de novo o cheirinho, porque eu adoro. Eu adoro porque é gostoso, porque é bom, porque eu também quero dar o melhor, mas eu também quero o melhor na minha casa. Eu ponho flor na minha casa, sabe para quem? Para mim. Então, gente, tudo aquilo que deixa mais bonito. Lembrem, excesso de intimidade tira uma cerimônia. Tira uma cerimônia. Que às vezes em quando é mortal num casamento. Por quê? Porque ele vai ficando feio. Feio. Não é nossa roupa íntima só que vai ficando feia. E tudo bem, não precisa estar o tempo todo montado impecável. Claro que não. Porque a maior intimidade, gente, a maior intimidade é essa do dia a dia, não é sexo, gente. Sexo você pode transar com qualquer um. E não quer dizer absolutamente nada. Intimidade é a gente falar da gente. É a gente ouvir o outro. Intimidade é a gente poder se mostrar como a gente é. Mas lembrando que às vezes o excesso de intimidade tira alguns caprichos muito básicos, que deixam as coisas feias e que desanima e que brocha. E brocha porque fica feio, né? Então, gente, não deixem de fazer cerimônia para os outros, mas não esqueçam que o excesso de intimidade dentro da casa da gente pode deixar as coisas muito feias. Muito feias. Mas voltando para o aventure-se, porque eu quero que vocês se aventurem. O aventura vale para tudo, né? Eu vou contar para vocês que uma vez eu peguei um casal, eu já contei essa história aqui, eu acho, mas não nessas lives. Eu tinha um casal e as coisas estavam muito morna para eles. E não era morna de sexo, não é isso. Era morna de não ter graça em nada. E eu fiz um acordo com eles. Eles teriam que ir para Porto Alegre, que é uma cidade próxima aqui onde eu moro, que é Novo Hamburgo, para os dois irem para um bar. Detalhe, separados. Ela iria para a casa de uma amiga para se arrumar linda e poderosa. E ele ficaria no hotel, que eles iriam depois, e se arrumaria lindo e poderoso, cheiroso, barba feita, bem feita, porque tem barba, então não era barba feita, era barba bem feita. E eles só iriam se encontrar no bar. Primeiro os dois se olharam como quem diz, é louca. Sim, eu sou louca. Pior que eu não posso nem discutir com eles. Mas ao mesmo tempo que eles me diziam, é louca, eles davam uma risadinha moleque. Sabe risadinha sem vergonha? Sabe, tipo, sabe, de nhenhenhé. E já começaram a se olhar diferente, porque eles já começaram assim, ó, sabe, né, então, tá. Gente, eles foram. Ele disse pra mim que o tempo que ele tava esperando ela no bar, ele tava numa ansiedade, num nervosismo. Primeiro porque ele tava nervoso, porque ela tava sozinha em Porto Alegre. Segundo, porque ele tava morrendo de medo de se atrasar e ela chegar antes dele e alguém chegar nela. Olha só, tudo isso muito rápido, tá? E, enfim, bem na hora que ela tava pra chegar, porque também meu santo é forte. Bons terapeutas, gente, são que nem goleiro. Exatamente que nem goleiro. Tem que ter sorte. Eu tenho
32 anos, vou fazer 33 anos de trabalho, vou dizer pra vocês, eu tenho que ter sorte. Eu só não tenho sorte, sabe onde? Para ter paciente. Porque ali não é sorte, eu escolho. Né? Geralmente os pacientes acham que eles me escolheram, mas não é verdade. Eu escolho. Isso é um golpe que eu dou neles, fazendo de conta que eles me escolheram, porque eu escolho eles. Porque meu pai dizia quando eu era pequena que eu tinha que ter olhar clínico. Sabe onde é que ele dizia isso? Quando eu ia para corridas de cavalo. Que eu tinha que saber quem ia ganhar. Eu tenho esse olhar clínico até hoje, juro. Né? Mas voltando, daí os dois foram bem na hora que ela vai chegar. Não chega uma mulher no balcão nele e pergunta, tu não é o fulano? Ele diz, não. Ou que a mulher chega e dela diz, então desculpa, eu me enganei. E a mulher dele olhou e disse, sim, se enganou. Assim, ó, se enganou. Pegou fogo, gente. A coisa pegou fogo, mas não na briga. Ela pegou, abraçou ele como quem diz, tá pensando o quê? É meu esse bofe. E a coisa pegou fogo. Eles amaram a aventura. Claro que alguns me sacaneiam às vezes com a aventura, tá? Porque às vezes em quando eu tava esperando uma vez um casal e não vieram, nem me deram satisfação, gente. Eu lá, ué. Como eles tinham um horário fixo, durante a semana, eu vou esperar, durante a semana eles mandaram, Cris, confirmada a nossa sessão na semana que vem. E eu disse, ok. Aí eles chegaram com uma cara, gente, pensa dois moleque. Pensa pré-adolescente, criança que fez molecagem. E que tu enxerga na cara. E eu digo assim, e aí, galera? O que houve que vocês não vieram na semana passada? E eles me disseram, vim, a gente veio. A gente só não chegou. A cidade que eles moram é uma cidade chamada Portão, que é uma cidade muito próxima aqui de Novo Hamburgo, mas vindo entre Portão e Novo Hamburgo tem uma sequência de motéis, um do lado do outro. Não precisava nem me dizer onde é que eles estavam, né? Daí eles começaram a se enrolar, eu disse pra eles, por favor, me poupem da parte sórdida, vou perguntar como foi, mas me poupem da parte sórdida, porque eu sou uma senhora avó, né, gente? Eu sou uma senhora avó, não vem contar vantagem aqui pra mim, né? Aí já é demais, né? Aí não dá pra aguentar. Aí não dá pra aguentar, né? Então, aventure-se. Vão para um lugar diferente, para uma viagem diferente, convidem amigos diferentes, porque às vezes, né, um outro casal que eu me lembrei agora, ele me disse assim, Cris, quando ela chegou na mesa dos nossos amigos, eu fiquei olhando e pensei, Jesus Cristo, como a minha mulher é linda. Eu não tinha me dado conta do como ela é linda. E ela, sabe o que ela me disse? Cris, nós conversando ali na mesa, fiquei olhando, meu Deus do céu, como ele é inteligente, como ele é culto, que no dia a dia não aparece. Isso no dia a dia não aparece. Então a gente tem que se dar chance para que a gente possa ser vistos, vista e visto, olhado fora também daquele contexto que a gente se vê sempre. Porque às vezes a gente se vê sempre no mesmo contexto e a gente não olha para o outro com uma infinidade de possibilidades que o outro é. Às vezes a gente não tem chance de mostrar que a gente é inteligente, às vezes a gente não tem chance do outro se mostrar para nós, porque a gente fica se vendo do mesmo jeito. E, gente, quando a gente tá em briga, é isso que acontece. A gente fica míope
e a gente passa a ver só um lado da coisa. Só um lado da coisa. E sempre tem dois lados. A única coisa que tem dois lados bons, de acordo com o meu paciente, é o disco do Pink Floyd. Ele se enrolou dando risada porque esse dia eu recebi o trequinho a única coisa que é boa dos dois lados é o Pink Floyd. No mais, todos nós vamos ter coisas boas, coisas ruins, e é isso, né? E quantas coisas eu falei, não me lembro mais de quantas coisas eu falei, mas para acabar, duas coisas rápidas. Primeiro, não se afastem dos amigos e não cobre que o parceiro ou a parceira de você se afaste dos amigos deles. Hoje, gente, tá o meu sogro, padrasto do meu marido aqui, fazendo uma janta. Essa janta sai uma vez por ano com uma homarada que você não imagina. E eles vão fazer joelho de porco. Eisbein é o nome. Desde as 2 horas tá uma confusão aqui, fazendo a tal da janta. Meu marido chegou mas eles já estão cozinhando já não sei quantas horas aqui. E é uma alegria, porque é como se fosse chamar todos os amiguinhos da escola para que eles se divirtam. É uma maravilha. E eu, quando eu tô com as minhas amigas, gente, elas me abastecem que nem se fosse um posto de gasolina. Depois elas vão embora, eu fico abastecida por uma semana. Não tirem isso da relação de vocês. Porque o casal que perde isso, ele empobrece. O casal que fica nós dois, uma ilha deserta, empobrece a relação. E nós vamos ter muito mais tempo para mim continuar falando. Eu tenho mais coisas aqui, mas eu vou falar sobre isso em outro lugar, que eu vou falar em pense antes de falar. Isso eu vou falar sobre comunicação um dia para vocês aqui. Então, pessoal, muito obrigada.